Pastor Delmo, Ô, pastor Paulo, a paz do Senhor, meu irmão. paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz, Obrigado tudo tranquilo. por atender o nosso convite aí para falar sobre esse tema, falar um pouquinho, Opa, falar um pouquinho sobre usos e costumes. Ó, minha mãe... tema tranquilo, né? Bem sossegado, quase não tem, Tema que né? não tem que falar, não tem quase que falar, não tem problema, não tem nada de problema. Ó, minha mãe já chegou aqui na live também. Benção, minha mãe. Opa, saudações, senhora mãe do pastor. Pastor Delmo, começando aqui a nossa prédica hoje, eu vou falar uma opinião minha a respeito de usos e costumes. Eu acho que um dos grandes erros que as pessoas cometem é achar que usos e costumes são apenas vestimentas, são apenas roupas. Quando fala a palavra usos e costumes, as pessoas elas já fecham ali saia, calça, né, bermuda, se o homem pode usar bermuda, se não pode, se a mulher pode usar calça, se não pode. Então, eu acho que uma opinião minha, eu acho que um dos grandes erros que nós cometemos é achar que usos e costumes de uma igreja são apenas isso, apenas as vestimentas. Quando, na verdade, engloba muitas outras coisas. E eu queria o pastor Renato chegou aqui, que foi quem sugeriu o tema na sexta passada. Sim, Né? semana passada. E, então, assim, minha opinião é que existem outras vertentes, outras áreas que engloba os usos e os costumes de uma determinada igreja. Você concorda com isso? Com certeza, pastor. É que por décadas, né, foi impregnado na mentalidade, né, da igreja em si, mais precisamente dos pentecostais, essa questão dos usos e costumes, né, e eu vou mais além ainda, né, eles não conseguem diferenciar os usos e costumes da doutrina. Exatamente. Né? Há um entrelaçamento na mente das pessoas, né? E aí eu não sei se é falta de ensino, que a gente, né, falou um pouquinho na live passada, né? A questão da Bíblia, do ensino, né? Se alguns não querem mesmo aprender, né? Estão ali com aquela rigidez mesmo ali espiritual, que não abre o coração para nada, não abre a mente para nada, né? Fica ali fechado, né? E não consegue diferenciar uma coisa de outra, né? Porque usos e costumes, se a gente for analisar usos e costumes, assim, pela palavra usos e costumes, envolve cultura. Sim. É a cultura. Sim. É uma cultura. Né? Nada mais que uma cultura. O nome já fala. E cultura, né? Exatamente, costume, né, de um povo, né? O costume de um povo, né? O modo de ser de um povo, de agir, de vestir. Uma coisa é eu ir lá para a África e querer implementar lá o costume brasileiro. É muito difícil. Uhum. Né? Então, cada povo, cada nação vai ter um costume, vai ter uma cultura diferente. Então, aí não se fecha somente a não vestir a saia, ou não vestir a calça, ou não calça. Meu irmão tá coçando aí a barba aí, né, que não tem, ou quem tem a barba, né? Né? Ou pode, não pode. Então, são coisas assim que ficou fechado, né, dentro assim, de algo ali que passou para além da cultura, saiu da cultura, né, e entrou ali numa questão dogmática ali, que aí e é isso que atrapalhou e atrapalha até hoje. Né? Esse ano de 2020 vão fazer 30 anos que eu sirvo a Deus. Eu aceitei Jesus em 1990, eu tinha 7 anos de idade. Estou com 37, então 30 anos vão completar.
E eu cresci numa Assembleia de Deus, eu fiquei 11 anos, dos 7 até os 18 anos de idade, dentro de uma Assembleia de Deus. E eu me recordo muito bem, por exemplo, quando falava assim, sexta-feira é culto de doutrina, né? Que o culto de doutrina. E você sabia que você ia para a igreja para ouvir falar disso. Roupa, era a mulher que não podia usar presilha no cabelo, era a mulher que não podia usar uma calça comprida, ela só podia usar saia, o homem que não podia usar bermuda, só podia usar calça. É claro, assim, hoje eu, olhando para trás, né, eu entendo que isso vem, né, às vezes também de uma falta de estudo, da palavra por parte dos líderes, né, era uma época que os líderes, os pastores, eles eram colocados de acordo com a necessidade. Ele não estudava, ele não fazia um curso teológico, não tinha uma estrutura, e ele era colocado lá, assim, coitado, assim, e ele fazia aquilo que ele aprendia. Só que aí, cara, a gente vai crescendo no evangelho, a gente vai estudando, e a gente vai entendendo, que usos e costumes não tem nada a ver com doutrinas bíblicas. Doutrinas bíblicas são imutáveis. Doutrinas bíblicas são os parâmetros e os fundamentos que a igreja está firmada. Agora, usos e costumes vai variar de igreja para igreja, de comunidade para comunidade. Você também é dessa época, Floriano? Deixa eu dar um cumprimento aqui. Então, A irmã Janete entrou aqui com a gente. Opa, saudações. Deus abençoe, meu querido. Obrigado. O pastor Saulo Nunes está aqui também, Ana Kelly. E aí, pastor? Está tendo um encontro aí, um simpósio eclesiástico. Irmão, é o seguinte, graças a Deus, eu peguei já no finalzinho dessa transição, né, do fechamento do uso e costumes, né, com assim uma visão mais ampla, né, do que é realmente ser igreja, do que é realmente uma doutrina, né, do que é um estudo bíblico, né. Graças a Deus eu peguei ali no ano de 2004 que eu fui para a igreja, né, tô indo para 16 anos, né. Não passei por esse sistema de ferro e fogo, né, que eu creio que é assim, porque na minha escola, quando eu tinha idade, irmão, 7, 8 anos, 10 anos, tinha colegas da escola que ele, na hora da física, educação física, eu lembrava que ele ficava do lado de fora da quadra, encostadinho, somente ele, que só tinha um, eu também estava aí, né? Só que não era o irmão, era o outro, né? Ainda levava ele ia... Oi? Ainda levava a Bíblia, os alunos jogando bola e eu lendo a Bíblia. Então, aí o irmãozinho, eu lembro muito bem desse irmãozinho da minha classe, que ele ficava lá do lado de fora com um jalequinho, né, um palitozinho, calor que Deus dava, um palitozinho com a gravatinha, calça, né, social, e nós lá jogando bola, e, né, brincando, e ele não podia brincar com bola, não podia jogar bola, não podia fazer nada, né, e o pai tinha que gravar um documento lá na escola falando que ele era evangélico, aquela coisa toda. Aí eu falo pro irmão, como que foi a vida desse menino, né? Eu conheço as irmãs desse menino também, que era a mesma coisa, e o fim que levou essas meninas, infelizmente, né? Os dias delas atuais são dias, né, não muito alegres. Sim. Eu falo porque eu conheço elas hoje, né? Então, isso eu vejo, né? Quando eu estava dando aula de teologia, eu lembro que eles dei uma carta e um fato verídico de um pai que ele era um cristão dessa época, cristão rigoroso quanto aos usos e costumes. E esse pai, ele tinha, né, por hábito, né, cumprir todos os usos e costumes da sua igreja. No caso, a igreja dele não podia cortar o cabelo. E ele tinha uma filha muito bonita, com o cabelo comprido. E essa filha, né, chegou a época da moda ali da escola, que as meninas estavam cortando o cabelo um pouquinho mais, né, curto, mais chanelzinho, não curto totalmente, mas no ombro. E esse pai não deixou a filha dele cortar o cabelo. E ela pediu, ele não deixou ela cortar o cabelo. Chegou uma hora que ela, ali naquele afã de jovem, né, de juventude, foi lá e cortou o cabelo. 4 dedos.
4 dedos do cabelão que ela tinha, cortou 4 dedos, mais ou menos aqui no ombro, aqui, cortou o cabelo. Uhum. E quando o pai viu o cabelo cortado, o pai deu uma surra nela. Nossa. Uma surra nervosa. Deu uma disciplina para ela de 1 semana no quarto. Somente sairia para ir para o banheiro, para se alimentar. E somente isso, mais nada. É alguma coisa muito emergencial. E essa filha ficou o primeiro dia, segundo dia, não saiu do quarto, somente para isso, para ir para o banheiro e tal. Terceiro dia. E o quarto dia não saiu mais do quarto. No quarto dia não saiu mais do quarto. E o pai foi lá, chegou à tarde, foi ver a filha tinha se suicidado. Meu Deus. A filha deu cabo na vida por causa de 4 dedos de cabelo. Então são fatos que eu até contei para os irmãos na época. Eu lembro até hoje que a classe lá tinha 15 irmãos, quase 18. Os irmãos muito ali se comoveram e aí lembrou de fatos e mais fatos e mais fatos, que esse fardo pesado que é imposto para muitas igrejas, por líderes que, como o irmão disse, às vezes por não ter um conhecimento, o básico que seja da palavra do Senhor, acaba cometendo um erro tão grande assim, e julga, ali detentor de todo conhecimento, mas não sabe que aquele é uma cultura, é algo ali que não está na Bíblia, não tem respaldo bíblico para isso, e leva vidas a fazer uma atrocidade dessa. Aí eu fico imaginando a mente de um pai, uma família, por coisa tão, quem sabe que não tem peso nenhum para a salvação. Imagina a culpa que esse pai vai levar o resto da vida, né? A culpa. Não tem mais reparação no negócio. Somente Jesus para trabalhar no coração desse pai, e trazer algo ali, porque eu imagino a dor que esse pai vai sentiu, e a mãe, o que aconteceu com o pai, com a mãe, meu Deus do céu, tem hora que é um fato que, se a gente pensar, vai estar tão longe, mas agora, voltando para algo bem perto, eu, o irmão, que é aqui nosso filho pai, tem colega minha que não pôde entrar numa igreja porque ela saiu do serviço de moto, estava de calça de serviço, para não ir embora para casa. Foi para a igreja de moto, o pastor ali, o diácono, tinha ordem para não deixar a irmã entrar na igreja de calça. Uau. Ela teve que vir embora para casa, perdeu um culto por causa que estava com calça. Então é um fato bem, hoje, atual, aí do ano passado, que me contaram, que a irmã me contou para minha esposa, ela me contou. Então são coisas que eu fico assim, a gente que conhece a palavra de Deus sabe o que é uma coisa e o que é outra, a gente fica revoltado. Chega a ponto de ficar revoltado, porque é triste, de ver um peso tão grande que há numa igreja, que há numa congregação, por causa de algo de, assim, falta de conhecimento. O que o irmão acha disso aí? Então vamos lá. Vou ler um texto aqui, que é um dos textos mais clássicos quando se fala a respeito de roupa, de vestimenta, que é 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do 9, onde Paulo escreve, Paulo está dando instruções a Timóteo a respeito de como ele deveria conduzir a igreja. Então ele fala assim, que do mesmo modo, eu vou ler numa versão corrigida, que é aquela versão mais antiga, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Então, é interessante que quando Paulo vai ensinar para Timóteo a respeito da conduta, e aí ele especifica que em relação às mulheres, ele fala sobre as roupas, que as roupas devem ser honestas. O que seria uma roupa honesta? Com pudor, e modéstia. Então são essas 3 características que Paulo dá quando ele fala sobre a vestimenta. E aí a gente, vamos focar aqui nesse caso das mulheres. A gente vai também falar um pouquinho a respeito dos homens, mas nesse caso aqui de Paulo, ele fala especificamente para as mulheres, que as mulheres usem uma roupa honesta, com pudor e modéstia. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é que Paulo ele não fala peça de roupa.
ele não cita que roupa as mulheres devem usar. Não, a mulher deve usar calça, a mulher deve usar saia, a mulher deve usar vestido. Ele não cita peça de roupa. O que ele cita são as características que deveria ter essa roupa. Então ele fala que tem que ser uma roupa decente, né, com pudor, ou seja, o que é pudor? Pudor é uma roupa que não cause sensualidade. Eu acho que essa é a característica principal. Uma roupa que não cause sensualidade. E aí, pastor Floriano, eu queria até fazer um comentário aqui, e aí eu queria ouvir a sua opinião, porque é o seguinte, eu sempre acredito que os extremos, eles são prejudiciais. Os extremos, eles sempre são prejudiciais, em tudo. A questão da polaridade, os dois polos. Então, de um lado do extremo, o que a gente tem? A gente tem esses pastores mais antigos que faziam o seguinte, não, eles ditavam uma regra lá no regimento interno da igreja, e eles falavam, não, a mulher precisa usar esse tipo de roupa, essa peça de roupa, e o homem, ele tem que usar essa peça de roupa. Então, eles, no afã e na tentativa de coibir a sensualidade na vida dos membros, então eles estabeleciam regras rígidas. Então esse era um extremo. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode entrar na igreja de calça, né, como o senhor colocou aí a situação, você não pode entrar na igreja de calça, você não pode fazer isso, você não pode usar tal roupa. E do outro extremo, né, no outro extremo, que também é prejudicial, é quando nada é ensinado, é quando nada é falado a respeito disso, e as pessoas começam a extravasar a sua sensualidade. A mulher, vamos colocar a questão da mulher. A mulher, ela coloca uma roupa apertada, marcando o corpo dela, que ela sabe que ela vai entrar numa igreja, por exemplo, e ela vai chamar a atenção dos homens para ela com aquela roupa, mas mesmo assim ela usa aquela roupa, mesmo sabendo que ela vai atrair os olhares das pessoas para a roupa que ela está usando, para o corpo dela. E aí a gente tem o outro extremo, é quando nada é falado, nada é feito, as coisas são simplesmente deixadas para as pessoas escolherem, decidirem, e fica por isso mesmo. E aí a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver uma igreja onde as pessoas se vestem sensualmente, a mulher com um decote, né? E chamando a atenção dos homens para o corpo dela, promovendo a sensualidade. O homem chega na igreja com a camisa aberta até metade, assim, mostrando os pelos ondulados, né? Ondulado é tudo outro. Querendo mostrar o físico. E aí a gente tem o outro extremo, né? Que é quando não se fala nada, quando não se ensina nada. Então eu sempre parto, eu fui pastor de igreja por mais de 10 anos, e eu sempre partia do ensinamento. Às vezes eu pegava um culto de domingo, chegava no púlpito e falava contra a sensualidade, falava, irmão, você tem que ver a roupa que você está usando, você vai sair para ir para a igreja, ou vai, não só para a igreja, para qualquer outro lugar, olha no espelho e se pergunta, essa roupa aqui vai chamar a atenção, está marcando o meu corpo, vai atrair a atenção das pessoas para a minha beleza física. Então eu sempre trazia um ensinamento contra a sensualidade para que as pessoas pudessem fazer esse julgamento. O que você acha a respeito disso? Não, irmão, tá certo, é certíssimo. Então, a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, ela prega sobre o equilíbrio, né? Entre o equilíbrio tem que estar, né, ali em tudo na vida cristã. Tudo que passa do equilíbrio ele é perigoso, né? É perigoso a gente cair no extremismo, no fanatismo, como também cair na libertinagem, né? Aquela falsa aparência de liberdade, aí vira libertinagem. É perigoso, é complicado. Mas em relação ao ensino, né? Eu entendo assim que o uso e costumes, ele não gera doutrina, mas a doutrina gera o uso e costumes. Boa.
né? Então, quando a pessoa ela é muito ensinada, ela é muito doutrinada na palavra de Deus, pela doutrina dos apóstolos, pela doutrina de Deus, porque a gente sabe que tem, a Bíblia fala claramente, abertamente, explicitamente, que tem a doutrina de Deus, tem a doutrina dos homens e tem a doutrina dos demônios. Exatamente. Então, olha só, a Bíblia é bem clara, bem clara. Doutrina de Deus, doutrina dos homens, doutrina dos demônios. Então, a de Deus é perfeita. O ensinamento de Deus, ele é perfeito. Né? Ele é perfeito, ele é adequado ali, 100% ali, né? Dentro ali do padrão espiritual. Aí, quando vem a doutrina dos homens, muitas vezes alguns homens se misturam com a doutrina dos demônios, aí dá um híbrido ali, aí bagunça tudo, né? Então é perigoso. E aí a gente sabe que a doutrina, ela gera, né, como Paulo ali citou a Tito, a Timóteo, a Tito e outros mais, né, discípulos que fez, ela gera um bom senso, ela gera, né, um caráter, uma marca, que a pessoa, quando ela tem isso aí dentro de si, ela vai saber se comportar, ela vai se comportar ali dentro de uma igreja, como dentro do banco, como dentro de uma escola, como dentro do trabalho dela. Porque a gente conhece muitos crentes que eles são crentes de farda de crente dentro da igreja. Né? Mulheres que usam roupas dentro das igrejas, mas fora, às vezes a gente se depara com alguma ou outra, numa eventualidade, está passando pela rua, em algum lugar, a gente sente, que a gente é pastor, a gente sente que a pessoa ela vira o rosto, se disfarça para um lado, disfarça para o outro, porque ela não tem como mais puxar a blusa da peleja. Porque se ela puxa para baixo, mostra o pulmão dela. Entendeu o pulmão, né? Se ela puxa para baixo, mostra o pulmão. Se ela sobe, mostra outro problema, né? É complicado. Então ela fica naquela luta ali. Fica nessa sinuca de bico ali que fica difícil. E tudo por quê? Porque ela não está doutrinada de acordo com o que deveria ser doutrinada. Não entrou ali, né, as vestes de Cristo. Ela não se vestiu de Cristo ainda, verdadeiramente. E a Bíblia fala em Eclesiastes, né? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Né? Ou seja, o Espírito Santo não está ali junto, porque se o Espírito Santo verdadeiramente estiver dentro de alguém assim, eu creio que a pessoa, quando ela vai sair, ela vai se questionar: será que Jesus caminharia comigo? Será que ele estaria comigo? Porque eu sou a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva, né? Então, além disso, eu vejo também um perigo, aí está um perigo muito maior, que pelas famílias hoje, né, filhos e filhas, né, também como criança, menino com a menina, né, é a questão de roupas, né, que às vezes eu vejo filhas de crente, né, às vezes menina, mocinha nova de 12, 13 anos, com aquela sainha bem curtinha já, né, indo para a igreja, e ali eu fico vendo ali como que é o cuidado daquela mãe com aquela filha, como que ela vai segurar aquela filha quando tiver 15 anos, 16 anos, com 12 anos, com 10 anos, 9 anos, 5 anos, até 5 anos, né? Aquela saia bem curtinha, né? Eu falo na questão da menina, que eu já falei isso muitas vezes, né? A gente nota isso, porque se a mãe não cuida de uma filhinha já que tem 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, depois para lá com 15 anos, falar: ó, filha, não pode usar roupa curta demais, filha. Você é cristã, você tem algo diferente. Aí vai ficar difícil, né? A gente sabe que a Bíblia vai falar que quando é criança que tem que ensinar o verdadeiro caminho, os modos, né? Os bons costumes, né? Não usos e costumes. Os bons costumes, os bons hábitos, né, são forjados ali quando é criança. Depois fica difícil para essa mãe cuidar do filho ou da filha na frente. Mas em relação também a beleza em si, né, da mulher ou do homem, a Bíblia ela é bem assim explícita e ela gosta de deixar marcado, né, alguns traços de beleza, né, que na Bíblia alguns personagens vão ter pessoas, né, que vão ter uma aparência mais bela que a outra. Vai ter alguma pessoa mais feia que nem a gente, é feio, né? Por fora, por dentro, não importa que eu estou lá dentro. Obrigado pela... Mas, como então, Absalão, né? A Bíblia fala que Absalão, em Israel, na época dele, não tinha um homem mais belo do que ele, né? O cabelo dele era um cabelo de fazer inveja para todos. Então, também. Né? Oi? Saul também, né? Então, Saul, Absalão, né? A Esther é uma mulher que eu gosto muito de ver, de estudar o livro de Esther, porque
em relação a isso também tem a ver um pouco também, porque Esther, para ela ser rainha, o costume ali daquele reino era que a princesa ficasse 6 meses se tratando com óleos, né? Mais 6 meses tratando com mirra, 12 meses, um período de 12 meses tratando para ainda ser mais bela ainda, né? Tem todo um tratamento para ser tão bela, né? E se apresentar perante o rei. Né? E outros casos também lá, quando a mulher de Abraão, né? A gente sabe Sara como que era bela, que até os egípcios ali, né? Queriam, porque Abraão tinha um medo de perder Sara e de morrer por causa dela, aquela coisa toda, né? Pela beleza que ela tinha. Então, muitas vezes, também os olhos, a Bíblia fala que os olhos são a janela da alma, né? Tem esse detalhe que mostra para nós, né? Se a gente não controlar também os olhos, mesmo que a pessoa vá de roupa, uma burca, só mostrando os olhos, se o coração não estiver ali com Deus, irmão, é complicado, porque até hoje cai muito fora, não na igreja, mas a questão do assédio sexual masculino para com as mulheres, Sim. o estupro, né? Sim. E muitos falam que ele estuprou ela porque ela estava vestida, né, vulgarmente. Então a culpa vai cair para o homem, não para a mulher. Né? Fica aquela para a mulher, não para o homem. Uhum. Então a menina sai com uma sorte na rua, né? Que é erradíssimo para o cristão e tanto para a pessoa de bons modos, né? Mas aí se o homem vai em cima dela, então a menina, ela é a culpada e o homem não é culpado, né? Então tem esse machismo ainda que impera também. E aí disso vem também, que a gente começa a entender, a gente estuda um pouquinho já há muito tempo sobre a questão do uso e costume, da onde que vem todo esse trato dos usos e costumes, né? De alguns pastores, líderes, presidentes de igreja, que tinham problemas muito sérios com a parte sexual, e para coibir isso, ele vai e coloca uma doutrina fechada, ferrada na igreja, para que ele não consiga se controlar, entre aspas, ali aquele problema, aquela limitação que ele tinha. Então, são assuntos bem, né, polêmicos e complexos, né, que parte de muitos princípios, mas eu ainda fico, né, com a doutrina, que uma pessoa bem doutrinada, ela vai saber se vestir, vai saber se comportar, vai saber se, né, andar e se trajar de acordo com aquilo que Jesus pede, né, e quer. Eu entendo assim também. Então, a gente precisa entender uma coisa, né? Primeiro que o ser humano, ele tem dentro de si um desejo, uma necessidade de reconhecimento. Até teve um tal de um Maslow aí, que fez uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, onde ele fala sobre as necessidades do ser humano. Então, as necessidades básicas, que é de alimentação, necessidade de descanso, necessidade fisiológica. Depois, segundo nível de necessidade, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento. E aí ele vai subindo, né, esse grau de necessidade, e ele fala que o ser humano ele tem uma necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido, de se achar útil, de se achar valorizado. E uma pessoa que ela tem uma beleza física, ela vai ser tentada a querer também ser valorizada pela sua beleza física. Seja pela beleza do rosto, pela beleza do corpo. Então, a pessoa ela vai ser tentada, diante da sua necessidade de reconhecimento, a querer valorizar a sua beleza. É a mesma coisa quando uma pessoa é inteligente, ou ela fala bem, ou ela canta muito bem, ou ela faz alguma coisa de destaque, ela vai sentir uma necessidade de ser reconhecida por aquilo que evidencia ela, aquilo que ela faz bem, ou aquilo que ela tem de destaque. E aí é que mora o perigo. Por quê? Porque por exemplo, vou colocar o exemplo da mulher mais uma vez. Se a mulher, ela percebe que ela tem uma beleza física, ela vai ser tentada a colocar uma roupa mais provocativa. Para quê? Para que ela tenha a atenção dos homens, os olhares dos homens para a beleza dela, né? Para ela ouvir alguma gracinha, para ela ouvir algum assobio, porque isso vai mexer com a autoestima da mulher. E aí vai haver justamente esse conflito.
Do outro lado, o ser humano ele é despertado pelo belo, pelo visual. E isso tanto homens quanto mulheres. Homens e mulheres eles gostam de visualizar aquilo que é bonito aos olhos. E aí sim, né, se o ser humano não tomar cuidado e não se ponderar, e deixar a sua natureza carnal expor os seus desejos, o que vai acontecer? Vai acontecer, de um lado, uma pessoa querendo valorizar os seus dotes físicos, usando uma roupa provocante, uma roupa apertada para marcar o corpo, para mostrar os dotes físicos, e do outro lado, uma pessoa que vai ser atraída, né, pela beleza da outra pessoa. Então, na minha visão, eu acho que isso é uma coisa, a questão das roupas, das vestes, e quando eu estou falando roupas e vestes, eu não estou falando aqui de ditar que tipo de roupa as pessoas devem usar, mas eu estou falando do ensinamento de que as pessoas precisam se preocupar para não causar sensualidade. Isso precisa ser ensinado na igreja. Isso precisa ser ministrado na vida das pessoas. E às vezes, não vai ser suficiente fazer esse ensinamento de púlpito. Porque às vezes você vai ensinar para as pessoas, você vai falar para as pessoas de púlpito, você vai abrir a Bíblia, você vai trazer uma palavra de ensino, você vai falar, gente, quando você vestir uma roupa, não veste uma roupa apertada não. Irmã, quando você for sair, você vestiu a roupa, dá uma olhada se está marcando seu corpo, se está avantajando os seus glúteos, se você vai sair com aquela roupa e você vai chamar atenção. Se você perceber que você está vestindo uma roupa sensual, troque essa roupa, muda de roupa. E às vezes você ensinar isso não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Porque você sabe que tem pessoas que elas ouvem, entram por aqui e saem por aqui. Então, às vezes, vai ser preciso o quê? O que a Bíblia fala? Por exemplo, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Tá? O próprio Paulo fala isso para Timóteo, né? Que as mais velhas ensinem as mais novas. Eu conversando com pastores, em roda de pastores, eu já ouvi, por exemplo, um pastor de igreja falar assim, tinha uma moça na igreja que estava com a roupa muito escandalosa. Estava com a roupa estava apertada, uma roupa apertada, estava chamando a atenção. O que eu fiz? Eu chamei a minha esposa, ele falou, chamei a minha esposa, falei para minha esposa, pega essa jovem, leva ela lá fora, ali, conversa com ela, e explica para ela e tal. E a esposa do pastor foi lá, chamou a jovem lá para fora, conversou com ela, sentou com ela e tal. A moça foi em casa, trocou a roupa e voltou para a igreja. Olha só. Às vezes é justamente essa questão do ensinamento no pessoal, do discipulado. Porque às vezes você só ensinar isso do púlpito, né, de cima para baixo, não vai fazer efeito. Então, às vezes, é necessário fazer esse ensinamento tete a tete, mas é o que a gente está falando. Ter cuidado com os extremos. Uma coisa é você proibir e falar, não, aqui é assim, tem essa regra, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Outra coisa é você simplesmente não falar nada. Quer dizer, você simplesmente não ensinar, simplesmente não orientar. Né? E aí corre um grande risco das pessoas, elas falam assim, eu vou usar, ninguém está falando nada, e eu estou chamando atenção. E da mesma forma, o contrário, né? O homem, né? O homem, quando ele tem uma beleza física, ele quer mostrar a sua beleza. Isso está dentro da natureza do ser humano. Teve uma vez, há muito tempo atrás, quando eu pastoreava a igreja, que eu tinha um tecladista na igreja. Ele foi com a calça tão apertada que quando ele sentava assim para tocar o teclado, fazia um volume.
Eu já tive experiência assim com alguns irmãos também. Então, faz um volume. E aí você começa a olhar os olhares na igreja, um para o outro e tal, um para o outro. Eu tive que chegar nele e falei, queridão, chamei ele e, assim, é um negócio difícil de você falar. Né? Calça de cowboy, né? Oi? Calça de cowboy. É. E eu tive que chegar nele e falar para ele, queridão, eu sabia que ele morava perto da igreja, falei, vai lá, toca essa calça, tá meio complicado aí. Entendeu? Mas você acha que ele não sabia que estava fazendo aquele volume? Com certeza. É. Né? Ou seja, é a natureza adâmica gritando e falando assim, não, mostra, né? São vantagens aí. É difícil. Mas, pastor, é o seguinte, tudo que é demais, né, é perigoso. O inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. A gente sabe muito bem disso, né? E ele vai procurar, né, aquilo ali que a pessoa tem mais ali, uma sensibilidade, a pessoa tem uma carência, né? Todo mundo tem uma carência em alguma área. Não tem como aquela pessoa que não tem uma carência. Então ele vai aproveitar. Se a gente não tiver ali armado com as armaduras de Deus, né, para resistir, e um discernimento também para entender o que é limite, né, o limite do ponderável, a gente não consegue trabalhar. Porque, como o irmão colocou, alguns são a beleza, outros, né, a gente vê irmãos com dons maravilhosos na música, querendo se aparecer, querendo ser mais que os outros, né, que acima dele não tinha mais ninguém. O irmão lembra de algum que fez isso há pouco tempo atrás? Um cantor aí, gospel, que falou que ninguém era melhor que ele. Eu bati em bêbado. Né? Era bater em bêbado. Então, aquilo lá é algo, né, que foge completamente, né, ao limite, né, de uma lucidez cristã. Então, na pregação, no ensino, toda área vai ter ali um ponto ali que o inimigo está de olho do que ele vai lançar ali uma oferta, vai estimular alguém né, a sobressair naquilo. Aí entra a vaidade, né, porque ele caiu por causa do quê? Queria ser, né, ser o tal. Ele vai falar, você pode ser o tal também, você pode ser o tal. Você é o cara, você é o cara. É a última bolacha do pacote. Então, é algo desse ponto que ele vai trabalhar na vida da pessoa. Mas em relação ao tema da nossa live de hoje, que é o uso dos costumes, né? Eu vejo assim que, como o irmão mesmo disse, que ia para a igreja para ouvir falar de uso e costumes, né? O culto de doutrina era culto de uso e costumes. Aí a confusão, né? Que muitos davam mais, né, ênfase no uso e costume do que a própria doutrina, que vai, né, ser a doutrina de Deus, que vai ensinar, vai saber trabalhar com tudo isso, né? E hoje a gente vê que a doutrina ela está muito a se deixar de lado. E tem igrejas, ainda tem igreja com usos e costumes ainda muito fortes, né? Aí a gente não consegue, aí é um problema para a igreja e um problema para os irmãos que estão do lado de fora, né? Porque que nem o irmão falou que desse pastor que falou para a esposa dele ir até essa jovem mulher que estava com a roupa, né, um pouco ali indecente, mas tem que analisar o contexto, se essa moça é a primeira vez que ela foi para a igreja, se é a segunda vez que ela está indo para a igreja. Sim, né? Se talvez não era mais sabedoria esperar acabar o culto e falar com ela, não sei, né? É um perigo a gente trabalhar com a alma que está indo para a igreja no começo, porque alguns vão todo fechado de roupa ali, mas lá dentro está todo podre, né? E tem cristãos, e a gente está entrando para um ponto mais, né, delicado, né? Que tem muitos aí de terno e gravata, de vestidos, e a vida não condiz nada com uma vida cristã. Né? A gente sabe que não vai ser isso, né? Até a Fernanda Brum, não sei se eu acho que é ela mesma que teve um problema aí de cortar o cabelo, né? E ela cortou parte do cabelo dela, uma vez o cabelo. Cortou o cabelo dela, aí as fãs dela que seguem no Instagram, nas redes sociais, né? Falaram um monte do cabelo e tal. Algumas foram lá batendo na tecla do cabelo, que não pode, e tudo aquela coisa toda. Ela pegou o cabelo dela, levou no palco, e falou, prega cabelo agora, vai, canta cabelo. Certo. Ela falou, não é o cabelo que canta, não é o cabelo que prega, né? Então, e aí isso foi um fato, né? Bem agora, pouco tempo atrás, eu vi esse ano passado. E para mostrar que né, como que ainda tem essa questão, né, do cabelo, da roupa e outros hábitos, televisão, né? Internet, então, nem pensar.
Mas eu conheci pessoas que o pai não colocava, não podia assistir televisão dentro de casa, mas ele ia para o computador, que o computador podia e pode. Né? Tem uma certa igreja aí que não pode televisão, mas pode computador em casa. Qual que é mais perigoso, o computador ou a televisão hoje? A gente sabe muito bem que a televisão hoje não é nada perto do computador. Um simples celular, né, não tem nada mais perigoso que uma televisão. É muito mais perigoso que uma televisão. Internet. Então, são coisas, né, irmão, que a gente vê com tristeza, eu vejo com tristeza. Porque na época de Jesus, já tinha os legalistas que colocavam pesos terríveis sobre as pessoas. E eles mesmos não queriam carregar aqueles pesos, não carregavam os pesos, né? E colocavam pesos que impediam as pessoas de chegar até Jesus. Eu vejo assim, o uso e costume como um impedimento para a salvação. Eu vejo assim como um impedimento. Uhum. Porque muitos não vão na igreja, porque a igreja não pode jogar bola, a igreja não pode usar uma calça, o homem não pode usar uma bermuda fora da igreja. Uhum. Ele vai para uma bermuda decente, logicamente, está falando aqui, quando a gente fala que pode usar mais uma decência, logicamente. Sim. Né? Mas a mulher não pode passar um batom nos lábios, que ali é pecado. Né? Aí vai falar que é de Jezabel. Na época do irmão, na época das antigas aí, a bola era a cabeça do capeta. Lá falava que era o ovo do capeta. Na minha igreja falava que era o ovo do capeta. Então, aí o irmão, na época lá das antigas, as mulheres não podiam lavar com sabonete cheiroso porque era vaidade e excesso. Né? São coisas, usar roupa vermelha porque era fazer brincadeira com o sangue de Jesus Cristo. Nossa. Isso parece brincadeira hoje para nós, mas olha que ponto que chega. O homem tinha que usar chapéu, né? A mulher tinha que usar meia grossa por baixo da saia até o pé, o vestido fechado até aqui, a manga comprida. Então são coisas que, né, não tem cabimento, né? A gente olha para a palavra de Deus, tem que ver que não é isso. É o bom senso, é o equilíbrio, né? E é cultural. Né? A gente tem que entender isso, né? E não é isso que vai determinar. Sim. Eu entendo, mas eu entendo assim, né? Essa questão de muitos costumes, que é algo assim bem tradicional dos homens, é a doutrina dos homens, né? Não a doutrina de Deus. E é algo que tem que ser. Eu creio que hoje caiu bastante isso. Mas tem algumas coisas ainda que estão aí que tem que ser trabalhadas. Né? Uhum. O pastor Renato escreveu aqui: conheço igrejas de pastores amigos que acabaram com a escolinha dominical, culto de doutrina e trocaram por monte. E aqui a RM Celo Oficial. Teve época que as mulheres iam raspar o sovaco. Você não é dessa época não, né? Oi? Você não é dessa época não, né? Eu conheço pessoas assim. Infelizmente eu conheço. Eu lembro que eu era adolescente. Aí então, pastor, olha só, né? Uma mulher dessa, né? Que vai para a igreja, que tem essa doutrina, e ela entra para a igreja que não pode raspar o sovaco, que não pode passar batom, que não pode cortar o cabelo, que tem que andar vestida que nem uma árabe, né? Uma muçulmana. Um casamento de uma pessoa assim, que o marido aí não é convertido, como é que fica um casamento assim? Eu lembro que eu era adolescente e teve uma reunião na igreja que o pastor ia tratar da questão das mulheres rasparem as pernas, fazerem depilação nas pernas, né? Porque tinham irmãs que tinham um excesso de pelos mesmo na perna e tal, e elas queriam fazer a depilação, mas a igreja não permitia. O RI da igreja não permitia. E, sei lá, não lembro por qual motivo. Sei que não podia. E aí nessa reunião fez uma votação, e aí metade das mulheres queria raspar a perna. A outra metade não queria que fosse proibido. E aí o pastor pegou e falou: gente, é o seguinte, a partir de hoje, se quiser raspar, raspa, se não quiser, não raspa, faz o que você quiser. E aí ficou, tipo assim, ficou dois grupos de mulheres na igreja. Eu lembro disso assim, muito, muito claramente. Tinha o grupo das mulheres que rapavam a perna e o grupo das mulheres que não rapavam a perna. Eu pensei, pastor, que ele ia falar assim, rapa uma perna e a outra não. Então, assim, hoje você percebe, né, assim, hoje olhando para trás,
Você percebe assim, a ignorância. A ignorância que eu falo é falta de conhecimento, né? A simplicidade, né, dos líderes que tinham naquela época, pelo menos dos líderes que eu tive, né? Mas, contudo, eu louvo a Deus pela vida deles, porque foram quem me instruíram, que me ensinaram nos meus primeiros anos de evangelho. E hoje em dia, né, você mesmo muito bem mencionou aí, que hoje em dia nós temos uma outra questão, que são as redes sociais. Porque, às vezes, a pessoa na igreja, porque lá tem uma regra, né, lá tem que seguir uma lei lá na igreja, a pessoa veste de um jeito. A minha mãe escreveu, conheci um casal que se separou porque a mulher não raspava nada e o marido não era crente. Muito isso. Então, assim, às vezes a pessoa na igreja, para poder seguir a norma, né, para poder se adequar à regra, ela, por exemplo, tá, só um exemplo, ela não usa calça, ela só usa saia. Então ela só usa saia porque a igreja obriga ela, a mulher, a só usar saia. Só que aí você vai olhar a rede social da pessoa, né, você vai ver, e aí na rede social a pessoa se extravasa. Na rede social, né, vai postar foto sensual, com roupas extravagantes. Então, às vezes, a gente tem essa outra questão dos nossos dias de hoje, que são a questão das redes sociais, porque às vezes você proíbe, ao invés de você ensinar, educar, ministrar na vida das pessoas, mostrar dentro da palavra, você simplesmente coloca lá um conjunto de regras que a pessoa tem que seguir, mas aquilo não entrou no coração dela. Então, dentro da igreja, ela vive uma religiosidade, né? Dentro da igreja, ela tem que seguir o padrão, a norma que tá ali impressa, mas dentro dela ela não foi transformada. Então, quando ela sai da igreja para fora, parece que é uma outra pessoa, né? Parece que é uma outra vida. Parece que do lado de fora ela vai realmente revelar quem a pessoa é. Não é verdade? Verdade, né? Como eu falei pro irmão, quando a gente encontra com algum crente, irmão na rua, a pessoa pega e fica toda sem jeito, porque a gente pega no flagra ali, né? Não tem como fugir, a pessoa fica na peleja ali, não sabe o que faz, né? Aí não adianta correr mais. É a paz do Senhor e aquele paz do Senhor bem longe, bem tímido, porque a gente pegou ali no flagra e acontece na rede social, porque a pessoa parece que ela quer se revelar, quer se mostrar, sei lá, que não está de acordo com aquilo lá, né? Aí vai para a praia, mostra foto sensual na praia, né? Foto com senso, colocar ali uma roupa decente aqui na praia, não é porque eu não sou contra a ir na praia. Logicamente, Deus deixou a praia para a gente aproveitar também, logicamente, a natureza. Mas também é possível se vestir decentemente numa praia, com certeza. Né? Isso é possível. Sim. Né? E muito menos usar a rede social para postar fotos, né, de uma praia. Então, a gente tem que saber exatamente o que postar numa rede social, porque hoje a rede social ela é uma rede mundial. Né? Depois que você posta uma foto, mesmo que você apague aquela foto, aí se alguém colou e gravou, já era, né? Está feito ali, não tem mais como voltar atrás. Então, é um cuidado que eu vejo que a gente vê muitas vezes pessoas jovens, pessoas que estão começando no evangelho ainda como assim, e pessoas já mais avançadas também. Então, não tem muita caminhada, não. Que determina assim, o tempo de caminhada que vai mostrar essa pessoa tal, não. Porque tem muitas vidas aí que, né, mulheres até de obreiros conceituados, vamos dizer assim, né, que perderam um pouco, né? Aí que entra o perigo da normalidade, né, que o mundo tem colocado hoje. Essa normalidade. Tudo é normal, né? Tudo é normal. Sim. Tudo pode, tudo é relativo, né? Entra o perigo, né? E tem coisas que são, né, a doutrina. A doutrina, ela é um princípio, né, imutável. A doutrina é um princípio imutável, não muda. A doutrina é um princípio geral. Vale para o Brasil, como vale para os Estados Unidos, como vale para a África. A doutrina é assim. Usos e costumes são coisas regionais, né? De acordo com a cultura de um povo. Mas a doutrina, por isso que aí entra a questão novamente da doutrina, né? Que eu vejo que se falar de uso e costume, tem que falar de doutrina, porque o que vai fazer uma pessoa andar dentro
dos bons modos, né? É a pessoa que tem uma doutrina. Se tem uma coisa que eu gosto de usos e costumes, é usar a Bíblia e o hábito e o costume de usar a Bíblia. Aí sim, use e costume usar a Bíblia. Né? Porque você vai aprender a andar no caminho certo. E sem isso, não tem como, né, pastor? Uma coisa assim, a primeira igreja que eu pastoreei foi na Praia Grande. Primeira experiência minha como dirigente de igreja. Eu nem era pastor consagrado, eu era evangelista, mas foi minha primeira experiência, eu tinha 21 anos de idade. E assim, meu comportamento, assim, o meu padrão em relação à questão de usos e costumes era ensinar contra a sensualidade. Então, eu nunca ensinei a questão de regras em relação a tipo de roupa, peça de roupa. Talvez porque até eu vim de uma cultura assim meio opressora e eu entendia que não era assim que funcionava, não era você impondo, não, você tem que usar essa roupa aqui, senão você não é aceito aqui na igreja. Então eu entendia que não era esse tipo de imposição, era você ensinando, falando, ó, irmão, usa uma roupa, quando você for vestir a roupa, vê se a roupa não está apertada, vê se não está marcando seu corpo, vê se não está sensual. Então era ensinando. Eu lembro que uma vez eu estava ensinando na igreja, num culto de ensino, falando sobre a questão de usos e costumes, de não se usar roupas indecentes e tal. E aí tinha uma irmã que ela era nova convertida, né? E ela foi, levantou a mão e pediu para falar. Aí eu fui, dei a palavra para ela, ela falou assim, pastor, mas o que é bonito é para ser mostrado. Eu falei, tem que ser mostrado para o seu marido, irmã. Para o seu esposo, a irmã mostra. Mas para as pessoas da rua, não. Então, é justamente essa mentalidade que as pessoas têm, né? Ah, não, tem o corpo bonito, tem que mostrar, tem que valorizar o corpo. Né? Outro detalhe aqui desse tempo, pastor, para a gente encerrar, porque faltam 6 minutos já para encerrar a live. Parece que não, mas vou, né? É que ele fala assim, ó, que seja um traje honesto, com pudor e modéstia. E modéstia, ou seja, que não seja algo extravagante, né? Que não seja algo chamativo, né? Que seja algo modesto, que as roupas, né, as vestimentas, tem que ser uma coisa modesta, uma coisa simples. Né? E depois Pedro, ele também vai falar, no capítulo 3 de 1 Pedro, que o traje das mulheres não seja no exterior, no frisado de cabelos, na compostura de vestidos, mas seja no homem interior. Né? Que as mulheres conquistem os seus maridos, caso algum deles não sirvam a Cristo, com o seu procedimento, né? com uma atitude recatada. Então, uma outra característica que Paulo está ensinando aqui é a respeito do cuidado com a extravagância, né? Porque, por exemplo, questão da maquiagem, né? Eu não vejo problema da mulher usar uma maquiagem simples, uma maquiagem para realçar o rosto, né? Mas tem que ter cuidado para não virar uma perua de Jesus, né? Então, aí, os extremos. Os extremos. Então, é complicado, pastor. Eu vejo assim que a mulher, novamente, a mulher que ela consegue entender realmente, né, o caráter e quando ele começa a conhecer a Jesus Cristo de verdade, né, se coloca, né, de joelho para conhecer o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai falar, vai mostrar, vai começar a dar o bom senso, vai trazer, né, na mente, vai transformando. Sim. Porque não tem como a pessoa entrar hoje, aceitou Jesus hoje, passa 10 anos, a mesma roupa que entrou, o mesmo comportamento, não houve mudança nenhuma. Né? E eu vejo hoje, né, a questão da vaidade que está no mundo hoje. E se tem um setor que nunca vai parar de vender e ficar rico, é o setor da maquiagem, né, da beleza, dos cosméticos. Né? E hoje tem mais um ainda, né, a questão da plástica, essa questão da plástica, que tem, né,
crianças, hoje meninas de 12 anos querendo fazer plástico para aumentar seio, né? Meninas de 12 aninhos. Hoje, a tamanha vaidade que está no mundo hoje, né? Pessoas aí fazendo plástico em toda quanto é parte do corpo. Você olha uma pessoa, você não sabe, mas a pessoa já não é mais o natural, já, né? É algo que já fugiu do controle, né? Então, esses modismos que tem hoje aí, principalmente com muita doutrina, muito ensino da palavra de Deus, né? Toda essa questão de saber falar, saber colocar com moderação também o comportamento, saber aplicar tudo isso de uma forma que não venha agredir, que não venha, né, a colocar um jugo na pessoa, né, para ensinar ela, para que ela por si e pelo Espírito Santo dia após dia trabalhando com essa vida, né, ela venha se despertar para essa realidade, porque a gente fala muito de mulher, mas é que quando fala assim de beleza e vaidade vai para a mulher, mas os homens também têm um problema muito sério também em relação a essa questão de uso e costume, mais na questão das igrejas pentecostais, né? Eu falo assim, porque as outras igrejas parece que não tem muito problema, porque as igrejas, né, mais tradicionais, eles conhecem muito a palavra de Deus, então eles já sabem que isso aí não é bíblico, então eles ficam tranquilos. Mas as igrejas pentecostais, por prezar somente muita parte a questão espiritual, né, da palavra, aquela coisa toda, do fogo ali, pentecostal, deixa o culto de doutrina. Tanto que os cultos de doutrina e de ensino são os cultos que menos vai, né, irmãos, aprender da palavra de Deus. Verdade. Então, isso é fato. Daí a gente vê a consequência disso na prática. Né? Com certeza. É complicado. Mas, pro irmão que está aqui do outro lado aí, um irmão de barba, ele vai para o céu ou não, se ele cumprir os mandamentos de Cristo? Rapaz, você sabe que eu ouvi uma vez, naquela época, que o homem não podia usar bigode porque o diabo escondia no bigode. Olha só. Sério. O problema é que é sério. Eu ouvi isso mesmo. Não, aqui a gente não permite o homem usar bigode porque a gente já teve experiência do demônio sair da pessoa e entrar no bigode do irmão. No bigode. Meu Deus do céu. Olha que ponto que chega. Olha que ponto que chega. Pastorzão, é difícil, né? Está acabando a nossa live, falta 1 minuto. Pastor, obrigado mais uma vez, tá, pelo ter atendido o convite. Obrigado aí o pessoal que está com a gente até agora. Pastor Renato, que sugeriu o tema. Deus abençoe a vida de vocês. E dá uns 30 segundos aí para vocês despedir do pessoal aí. Amém. Foi um prazer, né, estar junto com os irmãos aí, todos que estão assistindo a gente. É um assunto muito interessante, né, que se tivesse mais tempo, tem muito mais coisa para falar, né, não falamos nem metade da metade aqui nessa live de 1 hora. São assuntos que, né, que estão à tona ainda hoje, né, que nem a irmã colocou, né, que houve separação, divórcio, por causa de um problema sério aí de não raspar né, da irmã não raspar debaixo do braço. Olha só que ponto que chega. Mas mais uma vez, eu deixo para os irmãos, né, não confunda, né, usos e costumes com doutrina, né. Quem tem a doutrina sabe muito bem usar, né, o seu corpo, usar sua roupa, fazer tudo com moderação.